Fatores de risco. Sabe-se que alguns fatores são gatilhos importantes para o início das alterações neuroquímicas cerebrais. Escuta, presta atenção, meu povo. Esquizofrenia é uma alteração severa na neuroquímica do cérebro. Essa neuroquímica ela vai acontecendo. Chega agora que é igual a um vulcão que vai começando sua atividade de erupção e às vezes passa 100 anos ali. Aí quando explode é de uma vez só. Mas isso veio acontecendo. Então, vamos ver alguns gatilhos que importantes para o início dessas alterações neuroquímicas cerebrais. E para posterior, tá vendo aqui, ó, e para posterior, o aparecimento dos sintomas da doença no comportamento. Vai acontecendo, daqui a pouco isso vai se manifestando no comportamento e aí isso ganha espaço e realmente chega ao surto. Tá? Vamos lá. Histórico familiar. Tá? Já se sabe que a esquizofrenia ela tem um fator genético muito preponderante. Ela tem um fator genético. Né? As chances são de 10% se você tiver um irmão com esquizofrenia. Tá? 18% se tiver um irmão não idêntico com esquizofrenia. 50% se tiver um irmão idêntico com esquizofrenia. Um gêmeo. Né? E 80% se os dois pares forem afetados de esquizofrenia. Então, isso aqui são dados provados cientificamente na base genética da esquizofrenia. Vírus e má nutrição dentro do útero da mãe, por exemplo, a mãe fumante, ela pode acelerar dentro do organismo do bebê a esquizofrenia. Especialmente nos primeiros 3 meses de gestação. Problemas no parto, como falta de oxigênio, ou seja, a hipóxia neonatal. Isso pode também desencadear o alerta do gene da esquizofrenia. Ter um pai com idade mais avançada. Observe, até há pouco tempo atrás se dizia que o problema maior era quando a mulher era mais velha, mas que homem mais velho pode gerar filho à vontade, pode, mas o esperma criado por um homem mais velho, ele pode gerar esquizofrenia, inclusive não só esquizofrenia, como síndrome de Down e autismo. Qual é a causa da esquizofrenia? Escute, não existem fatores psicológicos ou ambientais que causam a esquizofrenia, mas sim fatores de vida, que são gatilhos para o início da alteração cerebral. Ou seja, já está lá, né? Já está lá. Agora, não é o fator psicológico ou mental que vai causar, porque ela já está lá. Agora, isso vai sim o quê? Engatilhar, para começar a ter as alterações cerebrais. Então, chegou o fatores estressantes, humilhação, abandono. Vamos lá. Várias substâncias, presta bem atenção, gente, o que eu vou falar agora. Isso é descoberta recente. Várias substâncias químicas denominadas de neurotransmissores estão alteradas no cérebro do esquizofrênico, principalmente a dopamina e o glutamato. A dopamina, ela vai gerar foco, né? E o foco do esquizofrênico, no surto dele é muito grande, o índice de dopamina está muito acelerado, né? E o glutamato, como a dopamina já é mais falada, eu separei aqui um pouquinho para vocês entenderem o que é esse tal de glutamato, tá? Então, todos os exames feitos em cérebros de esquizofrênicos, principalmente na hora do surto, mas também constantemente, o índice de dopamina está muito alto e o índice de glutamato está lá nas alturas. O glutamato é o quê? É um aminoácido. Ele é o mais abundante do sistema nervoso central. E ele age como um neurotransmissor o quê? Excitatório. Então, quanto mais glutamato for produzido, mais excitado você fica.
E aqui eu não estou falando de excitação sexual, eu estou falando de excitação de comportamento. Então o teu cérebro está recebendo ordem pelo número, pela quantidade de glutamato que está sendo produzido para ficar excitado e eufórico, né? Então, atua no desenvolvimento neural. E aí eu vou voltar para aquele ponto da falta de oxigenação do cérebro da criança, certo? O que é que acontece? Com a falta de oxigenação, existe no bebê uma informação neuronal para produzir glutamato. Porque o bebê precisa se excitar para respirar. Então o que é que acontece? Muitas vezes, quando falta oxigenação no bebê, há uma alerta para a produção de glutamato muito forte. E o que é que vai acontecer neste bebê? A plasticidade sináptica vai ser alterada. O aprendizado desse bebê vai ser alterado. A memória, capacidade de memória vai ser alterada. E vai possuir um papel fundamental nos mecanismos de doenças neurodegenerativas. Então, esse excesso de glutamato e esse excesso de dopamina no bebê que perdeu, estava sem respirar, e o organismo mandando ele respirar. Quando a gente fica sem respiração, a gente não fica agitado. Então, porque o glutamato e a dopamina estão sendo enviadas para a gente fazer isso. Então, há uma alteração na química cerebral do bebê. E se ele tem o gene da esquizofrenia, isso vai ser uma porta de entrada gigante. Vocês estão entendendo isso? De que pessoas que têm o gene, quando são expostas, né? Que são expostas a uma falta de oxigênio em qualquer parte da vida, isso também pode startar, porque nosso cérebro não foi para ficar sem oxigênio. Vocês concordam comigo? Então é preciso ter cuidado. Por isso que respirar bem, por isso que dormir bem, respirar bem, fazer atividade física traz saúde, não é? E a gente não pode esquecer disso, né? É importante lembrar. Vamos lá. Vamos ver algumas características esquizofrênicas. Primeiro, características de pensamento. Os pensamentos, eles são muito acompanhados de delírios. Cria novas realidades, como dizer que é Napoleão Bonaparte, como dizer que na casa de Silvana tem festa e essas festas atrapalham ele para dormir. E muitos deles entram, se eles vivem num contexto muito religioso, começam a dizer que é Jesus Cristo, que é Deus, etc, etc. Outra coisa, além de ter alteração do pensamento, eles vão ter alteração de percepção, não é? Ou seja, alucinações auditivas, alucinações visuais. É muito mais comum as alucinações auditivas. As alucinações visuais já mostram que esse é um caso mais severo, né? Ouve coisas, vê coisas. Por exemplo, eu atendi um paciente esquizofrênico, e logo no início, quando ele chegou no consultório, em alguns momentos ele teve alguns surtos no consultório. E teve um surto que ele teve de que ele levantava e dizia: estão me mandando me afastar de você, meu doutor, estão me mandando, meu Deus. Aí botava a mão assim na frente e dizia assim: tiraram sua pele, você é carne pura, meu Deus, você está sangrando. Então ele tinha alucinações e as vozes diziam para ele que se ele não se afastasse de mim, iam arrancar minha pele e arrancar meu cabelo, e ele via isso. Então, neste momento, a gente tem que ter procedimentos muito específicos, né? Eu vou falar agora, mas depois eu vou voltar. Como, por exemplo, é sempre importante pedir, todas as vezes que o paciente esquizofrênico vai a seu consultório, a família leve a medicação que ele usa. Você precisa saber a medicação que ele usa, ter contato com o psiquiatra que cuida dele, para você saber processos de dar medicação. Neste caso, eu tinha a medicação, eu sabia por prescrição médica, eu só fiz entregar a medicação, coloquei no local, ele foi, ele pegou, ele tomou, e daqui a pouco aquilo foi amenizando, ou seja, uma medicação que trouxe para ele uma percepção
Pode sim, Adriana. Vocês viram a pergunta de Adriana? Se pode haver acréscimo no caso, quando a medicação é equivocada? Pode, nossa, e como pode? E como pode? As questões afetivas, né? Eles apresentam ansiedade exagerada, embotamento afetivo, não manifestam, às vezes não manifestam porque não estão sentindo, e eles jamais vão dizer o que não estão sentindo. Eles podem exagerar, mas dizer que estão sentindo sem estar, não vão fazer isso em momento nenhum. Então é muito propício que o psicólogo saiba como é que este paciente que ele está cuidando manifesta sua afetividade. Porque isso é um caminho muito tênue, mas quando a gente consegue chegar no caminho da expressão afetiva e sabe que ele embota aquilo, a gente pode traçar algumas estratégias de psicoeducação e de treinamento da família para respeitar aquela manifestação que aquele paciente está mostrando.